de acordo com o Tribunal de Contas, alguns municípios onde tem previdência privada, aqui na Paraíba, estão com déficit e as autoridades estão preocupadas. Nós temos 223 municípios no estado da Paraíba e 70 municípios paraibanos foi apresentada, a situação financeira orçamentária e atuarial dos institutos de previdência do estado e de 70 municípios paraibanos foi apresentada pelo presidente do Tribunal de Contas, Fernando Rodrigues Catão, durante a última sessão ordinária do Tribunal Pleno. Ele divulgou o segundo relatório de acompanhamento dos regimes próprios de previdência social, realizado pela auditoria do órgão e que abrange os planos capitalizados dos municípios. E esse relatório, gente, mostrou que em relação à situação atuarial dos 70 institutos municipais, 39 apresentam déficit, enquanto que 7 mostraram-se em equilíbrio e em 24 e os dados resultam em superávit. O resultado atuarial consolidado correspondeu a um déficit de R$ 934.833,63, ou seja, quase R$ 1 milhão de rombo, considerando a avaliação atuarial de cada RPPS encaminhada. Em relação ao quadro financeiro, observou-se isoladamente que 56%, ou seja, 80%, apresentaram incremento em suas disponibilidades. Outros 14%, ou seja, 20%, apresentaram redução. Destaca-se que os RPPS de João Pessoa e Cabedelo, juntos, concentram mais de 55% dos recursos, de todos os RPPS municipais. Segundo o conselheiro, a avaliação quadrimestral aponta ainda investimentos e adequação à reforma da Previdência, bem como a política de investimento e certificado de regularidade previdenciária em relação, entre contribuintes e beneficiários do regime e adequação da legislação no tocante à nova forma de cálculo das despesas administrativas. O presidente enfatizou que o relatório apresenta riqueza absoluta nos dados e merece atenção, até porque é uma preocupação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e de todos os cidadãos zelar pelos institutos próprios de previdência. Ele demonstrou preocupação em relação ao passivo histórico do regime de previdência privada do Estado, que chega aos 34,7 bilhões e do município de João Pessoa na ordem de 3,8 bilhões. O relatório evidencia o resultado consolidado das atividades de acompanhamento realizadas no primeiro e segundo quadrimestre desse ano de 2021, referentes aí aos regimes de previdências privadas municipais e do estado da Paraíba. Então, no total, foram elaborados 3 relatórios de acompanhamento, ou seja, a cada 4 meses, o Tribunal de Contas fazia um relatório da situação, dos regimes previdenciários dos municípios aqui do estado da Paraíba, e todos fruto de levantamento realizado pelos técnicos de contas públicas do DAPP, que é o Departamento de Auditoria de Atos de Pessoal e Previdência, e das informações disponibilizadas nos sistemas desenvolvidos pelo Tribunal de Contas no Estado, que é o SAGRES. Então, como resultado da primeira atividade de acompanhamento, foi emitido um total de 421 itens de alerta, sendo 159 direcionados aos chefes do Poder Executivo, 10 aos chefes do Poder Legislativo e 252 aos gestores dos regimes de previdência privada e social dos municípios. Esses referidos alertas
exarados no bojo dos 38 respectivos processos de acompanhamento de gestão. Ou seja, nesses municípios que apresentam esse déficit, e aqui, infelizmente, na matéria, na informação, não diz quais são os municípios, mas a gente já adianta que Guarabira não passa por esse problema. O regime previdenciário do município de Guarabira está entre os 10 que mais arrecada no estado da Paraíba. E está lá, o dinheiro está lá, guardado, à disposição dos que já estão aposentados e dos funcionários que hoje estão na ativa e que futuramente, daqui a mais algum tempo, vão se aposentar. Está lá, o dinheiro está sendo guardado de forma devida, como deve ser feito. Mas isso não acontece em alguns municípios. Não foi dito também nessa matéria o porquê desse déficit, o que está causando esse déficit nesses municípios, né? Se por um lado não tem quais são os municípios, na matéria dizendo, também não diz quais são ou o que está levando esses municípios a deixarem ou criarem esse rombo nas previdências desses respectivos municípios. É uma preocupação para as autoridades, imagine para os funcionários públicos, né, dessas prefeituras. Repito que a gente não sabe quais são elas.